Atirar nos manifestantes com munição letal teria sido a ordem dada no dia 8 de janeiro de 2023 pelo interventor na segurança pública Ricardo Capelli ao coronel Naime, um coronel da Polícia Militar com 30 anos de serviços prestados no policiamento da capital federal. Já Ricardo Capelli, o interventor e comandante das ações policiais naquele fim de tarde de 8 de janeiro, é um jornalista que tinha como grande trunfo no currículo ser o braço direito de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, desde a semana anterior, quando Lula assumiu o governo. Naime, é bom lembrar, estava de férias e foi chamado para ajudar no policiamento na Praça dos Três Poderes por um assessor do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, exatamente pela experiência que tinha em segurança de grandes eventos. Quem contou sobre a ordem ilegal dada por Ricardo Capelli ao coronel Naime foi a esposa do coronel, Mariana Naime, numa entrevista que me concedeu durante o programa Café com a Gazeta do Povo. A Mariana também contou que o fato de o marido dela não ter obedecido a essa ordem absurda seria o motivo de, semanas depois, ele ter sido preso, acusado de omissão no policiamento da Praça dos Três Poderes naquele dia. Com um detalhe: quando o coronel Naime chegou à praça, a invasão e depredação dos prédios públicos já tinha acontecido. O Naime saiu ano passado da prisão, está em prisão domiciliar. O caso do Naime realmente é um caso completamente atípico de todo esse processo do 8 de janeiro. O Naime estava de férias desde o dia 3 de janeiro. Tinha o seu substituto, né? O Naime era chefe operacional da PMDF. E quando foi no dia 8, depois que estava tudo invadido, ligaram para ele, acionaram ele e pediram para que ele fosse para o teatro de operações. Então, quando o Naime chega no teatro de operações, realmente tinha muitas, como que eu digo, tecnicamente falando, estava posicionada as tropas de uma forma bem diferente, né? E o Naime percebeu ali aquelas questões, tentou evacuar o mais rápido possível os prédios, a parte de cima do Congresso. Ele não chegou a entrar em nenhum prédio público, então o pessoal já estava fazendo a evacuação também e conseguiu avançar com o pessoal. Na altura da catedral, ele recebe o interventor Capelli, né, que era nomeado pelo Ministério da Justiça, e o Capelli já chega para ele falando que as tropas estavam devagar, estavam muito lenta. E aí ele falou: secretário, nós estamos fazendo tecnicamente o que precisa ser feito. Nós estamos com tropas especializadas, estamos com tropa normal, então nós vamos avançando com as tropas especializadas. Há algumas apreensões que estão sendo feitas, nós temos que segurar o pessoal até chegar a outra tropa, passar para outra tropa, e nós estamos avançando. Mas está tudo dentro da conformidade, até porque nós já estamos aqui na altura da catedral, não tem nenhum risco mais, os prédios públicos já estão vazios, então nós estamos levando o pessoal até a rodoviária ali de forma segura. E aí ele começa já a falar que estava de forma muito agressiva na fala, e passa um pouco, ele volta de novo e fala para o Naime: vocês continuam muito lento. E aí já estava mais acima, e o Naime vira e fala assim: secretário, agora nós estamos andando segurando, porque está faltando munições não letais, as munições estão acabando, então eu tenho duas opções: ou eu vou perder todo o território que a gente já conquistou, porque nós vamos ter que abrir quando tiver ataque deles, ou nós vamos ter que usar munição letal. E aí ele grita e fala: vamos reprisar o Capitólio, você está autorizado a usar munição letal. Você está me dizendo que o seu marido, que é especialista em segurança pública, 30 anos dedicados à Polícia Militar, ouviu deste senhor, Ricardo Capelli: vamos repetir aqui o Capitólio e atirar em pessoas que estão se manifestando na praça com arma letal, com tiro. É isso que ele estava dizendo? Exatamente. Ele não mandou atirar aleatoriamente, né? É porque a munição estava acabando, e aí ele autorizou o uso de munição letal. Não foi só meu marido que ouviu, né? Até porque ele estava numa linha de policiamento, então houveram outros policiais também que ouviram, e vários manifestantes, Cris. E aí o Naime, inconformado, vira para ele e fala: secretário, me perdoa, mas o senhor não tem autonomia para isso.
eu estou agindo conforme a técnica e a lei, não vou obedecer a ordem legal, vou continuar agindo da forma que a gente tem conhecimento, tem mais de 30 anos de serviço, eu lido com manifestações na esplanada dos ministérios durante todo esse tempo e nunca precisamos disso. Então, fique tranquilo que o que tiver que ser feito vai ser feito. Não precisa se preocupar. E ele fica muito indignado com o Naime, porque o Naime se posiciona contrário a ele. Atualmente, o coronel Naime está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e todas aquelas restrições absurdas impostas aos presos políticos do 8 de janeiro. Até hoje, ele não foi julgado. O julgamento dele, aliás, já foi adiado 3 vezes. Então, a tortura continua, porque ele teve o salário cortado, não pode sair de casa para trabalhar, nem em outros serviços por causa da tornozeleira eletrônica e de todas as restrições de circulação e de comunicação. E depois dessa e de outras entrevistas da esposa, ele passou a sofrer nova pressão psicológica, a ameaça de ser reconduzido à cadeia simplesmente porque a esposa trouxe à tona informações que já eram públicas, mas estavam restritas aos depoimentos do processo. Após conceder entrevistas, Mariana soube que um amigo de Ricardo Capelli pediu ao ministro Alexandre de Moraes que o coronel volte para a cadeia. É alguém que não tem nada a ver com o processo, metendo o bedelho onde não foi chamado. Mas pasmem, o ministro Alexandre de Moraes recebeu o pedido e, em vez de rasgar e jogar no lixo, porque pedidos assim sequer deveriam ser analisados pela Justiça, já que não tem respaldo legal, ele enviou para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, analisar. E do jeito que as coisas andam no Judiciário brasileiro e na Procuradoria-Geral da República, corre o risco de Gonet aceitar a sugestão do amigo de Capelli e pedir nova prisão para um inocente que foi, na verdade, herói no 8 de janeiro, porque não atirou com balas letais nas pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes apenas se manifestando contra o governo Lula. E olha o nível da bizarrice, para dizer o mínimo. Eu entrevistei também no programa Café com a Gazeta do Povo o advogado do coronel Naime. E ele revelou quem é o amigo de Ricardo Capelli que, à revelia da lei, entrou com pedido de prisão do coronel como representante de uma federação de associações de praças das polícias estaduais. Um policial de baixa patente pedindo a prisão de um coronel num processo do qual ele sequer é parte. Aberração jurídica, não existe outra palavra para nominar esse tipo de comparecimento aos autos de uma entidade que não tem qualquer legitimidade para oficiar em um feito de natureza penal. Nós temos o comparecimento dessa associação dirigida por um envolvido político, alguém filiado ao partido do interventor Ricardo Capelli, que comparece aos autos tão somente para defender Ricardo Capelli das alegações que Mariana Naime, sem nenhuma intervenção de Jorge Naime, trouxe a público de uma forma legítima, com o direito dela de expor um fato que é verdadeiro. E nós vimos o comparecimento dessa federação, que agiu como uma pessoa interposta, para tentar defender ali a ideia de que Ricardo Capelli não teria dado, eventualmente, a ordem ou a autorização para o uso daquelas munições letais, que foi uma ordem realmente refutada pelo coronel Naime no dia 8 de janeiro, segundo o que se apurou a própria testemunha no processo penal. Então, o que Mariana Naime trouxe naquela situação, que gerou esse comparecimento, uma forma realmente de coagir, de calar a esposa do coronel Naime, foi tão somente o que a testemunha relatou no processo. Eles não contavam que existe realmente esse depoimento gravado, que é algo que contém o acervo probatório desse processo. Então, comparece com uma manifestação ainda infantil, dizendo que eram inverídicas as declarações trazidas contra Ricardo Capelli. E foi isso que motivou realmente esse pedido de prisão do coronel Naime. Não é um pedido feito pelo Ministério Público, eu devo aqui esclarecer. Portanto, uma federação que comparece aos autos, uma federação, ela não tem sequer o direito, a legitimidade, falando aqui para a nossa audiência, ela não tem a capacidade de pedir algo dessa natureza em um processo penal. Quem tem, por lei, quem diz o que pode pedir, quem pode pedir
a prisão de alguém, está no Código de Processo Penal. No artigo 311 diz: o delegado pode oficiar pela prisão preventiva, um assistente de acusação, o Ministério Público. Agora, se a gente for imaginar que qualquer sujeito que se sinta ofendido com determinada situação, por ter um aliado político, tem o direito de intervir em um processo penal para perseguir alguém, a gente chega a algo que foge da esfera, foge do Estado de Direito. Então, esse tipo de prática é repugnante. Nós recebemos isso com repugnância. Essa é a palavra. É um ato jurídico, no meu ponto de vista, inexistente. A gente percebe o comparecimento dessa federação com um objeto inteiramente desvirtuado. Imagina uma federação que é criada com a finalidade específica de fazer a defesa de praças, comparecer a um processo penal contra um coronel que, em que pese ter uma patente distinta, ele integra a mesma corporação que esses praças, aos quais servem o objeto dessa federação. Então, eles desvirtuam inteiramente o objeto da federação, comparecem aos autos com essa finalidade desvirtuada para ferir a honra, para pedir ali a prisão e fabricar mais um ato de perseguição contra o Coronel Naime. Agora eu preciso esclarecer quem está por trás dessa federação. Quem está por trás dessa federação é um rapaz chamado Vitório, que coleciona diversos processos de ataques que responde, né, por processos contra diversos oficiais, contra o oficial que responde hoje pelo Comando Geral da Polícia Militar. Então, ele tem uma saga persecutória contra diversos oficiais da Polícia Militar. O que as pessoas interessadas nesse processo não contavam é que o próprio Cabo Vitório já tinha comparecido para dizer que a Polícia Militar do Distrito Federal foi utilizada como bode expiatório no 8 de janeiro, a Polícia Militar do Distrito Federal não tinha qualquer responsabilidade. Ele chega a imputar responsabilidades ao governador Ibanez, à Secretaria de Segurança Pública, à Polícia Federal, à ABIN, e, portanto, quando ele faz essa nova imputação agora, é após a filiação dele ao PSB, que se tornou um fato público também, ele ao lado do Ricardo Capelli, nas redes sociais dele, dizendo que, se antes ele já denunciava, agora ele fará muito mais.